Boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e nós vamos comentar hoje sobre o sexto livro que se titula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, nós queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira, logo após o estudo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que vocês desliguem os microfones para que nós possamos fazer a nossa oração para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos teu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos teu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá começar. Hoje nós vamos fazer o capítulo 23 todo, que vai dar tempo. Deixa eu ver se o som tá bom. Tá. Então vamos começando o texto, né? A gente não ficou com nenhum texto para trás. Hoje é o estudo 38, capítulo 23, e o título é Expiação e Reparação. Então começa o Miranda falando que dentre os problemas que mais atormentavam os consulentes da irmã emerenciana, os que se faziam de maior urgência eram os que se referiam à saúde, às finanças e às afetividade. Era muito expressivo o número de clientes aspirando soluções que lhes facultassem realização sexual com disfarce de amor, paixões descabidas acondicionadas nas justificativas das necessidades, dispondo-se a quaisquer atitudes que os levassem a lograr esses desejos. Pouco lhes importavam as consequências futuras, os danos causados àqueles que lhes pareciam impedimento, os prejuízos às famílias e compromissos que dificultavam os seus interesses mesquinhos. Eles propunham-se a ajudar, a remunerar, a alimentar as entidades perversas, desde que recebessem em volta a realização por que anelavam. A mentora, sábia, ouvia-os com paciência, identificando-lhes o primitivismo, as enfermidades emocionais e morais que os estiolavam, esclarecendo uns e outros ao tempo em que os encaminhava à prática do bem, à reconsideração das atitudes e à mudança de pensamento. Alguns, insatisfeitos, não voltavam mais, não retornavam, né? Imediatistas desejavam o prazer de agora, não lhes interessando o amanhã. Outros, no entanto, aquietavam-se ou compreendiam o erro em que se encontravam, ante a doce energia e os elevados conceitos recebidos. Renovavam-se, passando a participar das atividades da casa, enquanto lhes durava a problemática, e abandonando-as até a irrupção de novas aflições, que os traziam de volta, submissos e humildes, com protestos de devotamento ao serviço e à iluminação íntima. Então, esses iam, aí ficavam um tempinho, daqui a pouco eles abandonavam, aí acontecia coisa com eles, eles voltavam submissos e humildes. Ficavam, porém, alguns que se sentiram edificados, dando rumo equilibrado às existências e dedicando-se ao auxílio fraterno. Aqueles que padeciam de necessidades financeiras, desemprego, fome, imploravam soluções rápidas, mediante trabalhos que lhes removessem a sorte madrasta ou as feitiçarias de que se diziam vítimas, ou de fatores outros que afirmavam prejudicá-los. Referiam-se poucos à própria indolência, ao desinteresse pelo trabalho do qual foram despedidos, mas que a orientadora recordava por meio de demonstrações
admoestações claras e oportunas. Os realmente aflitos, sob as injeções reparadoras, recebiam conforto, aclaramento da circunstância sob a luz da reencarnação, que passaria a indicar-lhes rumo de segurança para remover-lhes as causas e superar-lhes os efeitos. Então, esses, ela esclarecia, dando conhecimento da reencarnação para a pessoa perceber, né, que ela está ali agora, numa outra existência. Então, existem coisas que ela precisa reparar, às vezes, e aí ela, clareando sobre isso, a pessoa recebia o conforto, que é justamente o que a doutrina espírita faz conosco, né? E ela, aclarando as circunstâncias sobre a luz da reencarnação, as pessoas agora podem tomar outro rumo. Assim, sucediam-se as pessoas, conduzindo suas penas em injunções evolutivas que o processo reencarnacionista impunha. A caridade moral, espiritual e material não era, ali, apenas um conceito filosófico-religioso de adorno, mas sim uma ação libertadora para quem pedia, quanto para aqueles que a repartiam. Desse modo, repetia-se o clima das consultas quando defrontei com o jovem Lício, que apresentava excelente disposição física, decorrente, é certo, do estado psíquico. Interessei-me de forma edificante em conhecer-lhes as conquistas, passando a anotar o diálogo que se estabeleceu entre ele e a benfeitora. Aí Ulisses vai falar com ela. Sou outra pessoa. Não quero dizer que me desapareceram os estados de almas anteriores, de alma anteriores, mas aclarar a respeito das minhas novas disposições e das forças que eu tenho aurido nos passos que recebo, assim como nas orações, nas meditações e leituras a que tenho me entregue. Além de desejar agradecer, venho solicitar orientação a respeito de como e do que fazer a fim de preservar o atual estado que me domina, definindo os rumos da minha existência em relação ao futuro. A irmã Emericiana, no gesto que lhe era habitual, dando uma ênfase coloquial e afetiva ao diálogo, ergueu o médium e aproximou-o do jovem, respondendo com carinho e a seriedade que lhe caracterizavam o espírito. O seu processo de ajustamento à vida realiza-se com a segurança que é de desejar. Não será um esforço de breve duração, antes, um empreendimento expiatório e reparador de longo porte, que lhe concederá a libertação, passo inicial para a sua felicidade. A expiação dos delitos vem se dando mediante as suas cotas de suor e de dor íntima. Solidão é reajustamento das engrenagens do sentimento, lubrificante fino sobre as peças da emoção que o abuso enferrujou. O tempo e a constância do esforço resolvem a questão, que perde o valor deprimente de que se reveste no começo para facultar júbilo e paz interior pelos louros conseguidos. Agora é indispensável pensar em reparação, socorrer os que foram prejudicados, soerguê-los do abismo em que se demoram por culpa de quem agiu erradamente em relação a eles. É parte importante do programa de renovação pessoal do candidato à recuperação moral. O nosso irmão Fagundes Ribas, enfermo pelo ódio, deve ser ajudado pelo amor, de modo a reiniciar a marcha com melhores disposições espirituais. Aí Ulisses pergunta para ela: e que fazer então, abençoada mensageira? E ela diz: nas ocorrências do porte que afligem o filho querido, quase sempre encontramos a presença de embrionária faculdade mediúnica, que serve de instrumento para o desforço das vítimas, como sucede, aliás, em quase todos os episódios obsessivos, e que podemos educar, canalizando as possibilidades para a reparação, para o bem. Então ela fala isso aqui porque geralmente os médiums, que ela fala aqui, quem tem a faculdade mediúnica, são muito mais sensíveis, né, às influências dos espíritos. Então acaba se tornando instrumento para desforço, né, vingança, como ela fala, como acontece em quase todos os episódios obsessivos. Então, os médios eles são sempre mais suscetíveis a terem receberem essa faculdade. Ao mesmo tempo, para absorver tudo, eles acabam sendo obsediados. Quer a irmã dizer, então, que eu sou médium?
Sim, afirmo-lhe a presença da mediunidade numa fase própria para ser educada para o serviço do bem e do seu próprio crescimento espiritual. O bem que se faz sempre diminui o mal que se fez, conforme a contabilidade do amor. Serão, porém, indispensáveis os valores que devem ser adquiridos com empenho, de modo a facultar-lhe a sintonia correta com os bons espíritos, que o deverão conduzir. Assim, o nosso irmão Fagundes, quanto outros mais sofredores e doentes da alma, virá, por seu intermédio, receber esclarecimentos e conforto, que lhes alterarão a forma de conduzir-se, preparando-os para as tarefas do futuro. Então, está dizendo aqui que o Lício agora, participando das reuniões mediúnicas, de desobsessão e tudo, ou reuniões mediúnicas, ele vai conseguir ajudar. Além do irmão Fagundes, que é o Fagundes, né, que era o marido dela, no caso ela é a Anete, não sei se vocês lembram, o Lício era esposa do Fagundes, e o tio dele era o amante da história, que acabou dando duas vezes, conseguiu fazer mal, matar o Fagundes. E aí ele fala que a Meisana está dizendo que, por intermédio do Lício, agora ele pode receber vários espíritos, ajudando esses espíritos para alterar a forma de conduzir-se e preparando eles para as tarefas do futuro. E ela continua dizendo. É da lei que, onde esteja o devedor, aí se apresentem a dívida e o cobrador. Ora, o nosso irmão defraudado deverá retornar na família na qual se encontram aqueles que, conscientemente ou não, o martirizaram mais de uma vez. Que foi o que eu acabei de falar, ele e o Nicodemo. Mais de uma vez eles martirizaram. E ela fala: é justo que ele se reencarne no lar do doutor Nicomedes e venha até você, conduzido pelos impositivos da redenção. Ele, como sobrinho, né, vai ser um priminho para ele, né, o Fagundes. Não será melhor que ele, Fagundes, viaje para a carne, enriquecido pela esperança, pela gratidão, modificado na forma de os aceitar com perspectiva de ventura? Assim, apliquemos-lhe, desde hoje, a terapia preventiva, antes que se lhe fixem mais as matrizes da animosidade, agora em forma de frustração. Então, a gente lembra que ele está lá no plano espiritual, talvez na colônia, recebendo orientação, mas ele não tinha, né, nas últimas vezes que a gente viu, ele não tinha perdoado, ele estava aceitando fazer parte, no caso, de ficar no local para poder se melhorar. Mas não me lembro mais como é que terminou aquela história dele. Eu sei que ele não ficou mais fazendo, né, sendo obsessor do Ulisses e ele está em algum local do plano espiritual, é lógico, né? Então agora vamos fazer os comentários, como o capítulo é expiação e reparação, nós vamos ver aqui os comentários, primeiro como as diferenças, achei isso muito legal, né? Essa plaquinha aí, bem assim, bem correta, vamos dizer, sobre as diferenças de provas e expiações, que todo mundo sempre faz confusão, a gente fala um monte de vezes, a gente acha que sabe, quando a gente vai explicar, a gente acaba se enrolando, é que tem várias diferenças. Por exemplo, a prova é uma escolha do espírito antes de reencarnar. E a expiação é uma consequência de faltas do passado. Na prova, você pode testar virtudes já conquistadas, que é aqui que você vai botar em prática, né? A gente aprende no plano espiritual, evolui lá, fica paciente, uma pessoa calminha, muito legal. Chega aqui, a pessoa perde a paciência, acaba, aí vê que a virtude dela está conquistada só lá no plano espiritual, né? Chega aqui quando vai lidar com os irmãos desequilibrados, né? Como nós mesmos, a gente acaba vendo que não conquistou nada. E a expiação é para reparar erros e débitos. A prova nasce do desejo de evoluir e a expiação nasce da necessidade de reequilibrar. Reequilibrar tudo que a gente desequilibrou. Então, eu sempre falo, quem sujou vai ter que limpar. Quem tirou do lugar e desequilibrou uma situação, uma família, uma pessoa que for, vai ter que ajudar a equilibrar, reequilibrar. Então, seria uma expiação. Surge sem culpa anterior aparente, a prova. E na expiação ela vem de desequilíbrios passados. Então, às vezes, pode trazer, como a gente já viu, um pouco de culpa, um pouco de ansiedade, de tristeza, porque ela já tem esse desequilíbrio já na outra existência, mas ela vem agora aqui para consertar, né? Prova tem amor é o amor e confiança de Deus. E a expiação é a justiça e misericórdia de Deus. Na prova, nós temos fortalecimento moral
e espiritual. Na expiação, purificação e aprendizagem. Na prova, tem o livre-arbítrio na escolha dos desafios. E na expiação, pode ter limitação do livre-arbítrio. A situação imposta. Muitos recebem situação imposta. Alguns vão aceitam. Quer dizer, aceitam porque não tem outro jeito, né? Chega lá, olha, vai renascer assim, assado, ou num lar assim, assado. E a pessoa tem que aceitar, porque ela já limitou o livre-arbítrio quando ela fez uma ação que foi, causou mal a um monte de gente. Quem semeia vai colher. Então você semeou agora, você vai colher nessa existência o que você. O teu livre-arbítrio agora está mais limitado. Entendeu? Você teve lá, escolheu mal, agora vai ter que. A situação agora é mais limitada. A prova é uma depuração progressiva e consciente, porque você vão cada prova, vamos sendo, dando um passo mais à frente, conseguindo, né, trazer, que a gente consiga alguma virtude, aí sim, a gente sempre fala aqui, temos que evoluir conscientemente. E na expiação, é um processo de auto-reeducação forçada na grande maioria, tá? E na prova, quer dizer, na prova e expiação, que tem o último quadrinho dizendo, ambas conduzem à evolução. E na expiação, a dor funciona como instrumento de amor e educação. Então, achei legal esse quadrinho, depois a gente pode, se alguém tiver alguma dúvida. Agora, trazendo aqui as referências. O livro Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, que foi publicado em 1908. Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque já tem quase 120 anos, e o que ele vai falar aqui parece que ele está falando de hoje, né? Então, vamos lá. Está na introdução do livro. Leonel fala: uma dolorosa observação surpreende o pensador no fim da vida. Ele reconhece que, se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar a sua natureza, a natureza da alma, e os seus verdadeiros destinos. Nos meios universitários, reina ainda completa incerteza sobre a solução do mais importante problema com que o homem se defronta em sua passagem pela Terra. Essa incerteza se reflete em todo o ensino. A maior parte dos professores e pedagogos afasta sistematicamente de suas lições tudo que se refere ao problema da vida, as questões de termo e finalidade. Ninguém vai falar de morte, nem ninguém fala de, né, nessas questões filosóficas, ficam sempre para justamente aquelas cadeiras que tem a filosofia que pode até abordar, mas a maioria não fala. Na universidade, assim como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo que diz respeito ao problema de sua natureza e de seu futuro. De onde nós viemos, para onde nós vamos. É a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, o mal de nossa época. Né? 120 anos depois, também estamos concordando. A incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. Aí o Leon Denis continua falando. Professor Raul Pictet, não sei como fala isso, acho que é Peters, na sua obra sobre as ciências psíquicas, e esse professor, ele escreveu essa obra em 1896, bem antes ainda do Leon Denis, aí, quase mais de 10 anos antes, ele fala do efeito desastroso produzido pelas teorias materialistas na mentalidade de seus alunos. E conclui assim: esses pobres moços, admitem que tudo quanto se passa no mundo é efeito necessário e fatal de condições primárias, em que a vontade não intervém. Consideram que a própria existência é, forçosamente, joguete da fatalidade inelutável, a qual estão entregues de pés e mãos ligados. E esses moços cessam de lutar fogo às primeiras dificuldades. Já não creem em si mesmos. Tornam-se túmulos vivos, onde se encerram promiscuamente suas esperanças, seus esforços, seus desejos, força comum de tudo que lhes fez bater o coração até o dia do envenenamento. Tenho visto desses cadáveres diante de suas carteiras e no laboratório, que ele é professor, né? E tem me causado pena vê-los. E o Leon Denis continua. Tudo isso não é somente aplicável a uma parte da nossa juventude, mas também a muitos homens do nosso tempo e da nossa geração. E lembrando que é 1908.
nos quais se pode verificar uma espécie de fadiga moral e de abatimento. Alguém acha que tem alguma coisa parecida aí? Frederick Myers o reconhece igualmente. Diz ele, esse Frederick Myers é do final do século XIX. Ele diz: há uma espécie de inquietação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo é a doença moral do nosso tempo. Então, aí eu tirei quem era o mais, para poder entender melhor o que ele colocou aqui. Mais descreveu essa condição para ilustrar o estado de letargia, a inquietação e a falta de propósito e confiança na vida, que marcava o final do século XIX. Nós já passamos do 20, estamos no 21 e parece que o negócio está tudo aí, né? Pessoal com falta de propósito e confiança na vida. Esse cenário era frequentemente alimentado por correntes materialistas. Isso é o. Não, peraí. Não é, não. Ainda continuo nessas pesquisas que eu fiz do Myers. Esse cenário era frequentemente alimentado por correntes materialistas e pessimistas da época. Para Myers, o pessimismo era doença moral, caracterizada por um profundo descontentamento, angústia existencial e uma descrença generalizada sobre o verdadeiro valor da vida. Então, isso aí foi no livro de Londrina. Agora vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 9, que vai falar: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Tipo assim, veio tudo lá da outra existência. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, o espírito haver chegado a um certo grau de elevação e, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais será recompensado se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. E aqui, então, o que que é? Para falar, para recordar que está no Evangelho, que as pessoas às vezes vêm para expiação, não é só para ela estar ali reparando erros do passado, ela também pode pedir como missão. E aí eu lembro aqui para vocês aquele menino lá no livro Céu e Inferno, Marcel, que pede para vir, ele vem com deficiência física e muitas dores e tudo, e ele disse que ele veio para mostrar para as pessoas naquela época que ele estava sentindo dor, tudo, mas ele sabia suportar bem a dor, porque ele tinha muita fé né, em Deus, né, nas leis divinas. Então, a pessoa pode solicitar uma missão e trazer para os encarnados, né, para aqueles que estão encarnados com ele, uma lição. A pessoa vai aprender com aqueles. No livro Recordações da Mediunidade, o espírito Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone Pereira, no item 7, no momento, ele vai falar está falando sobre as doenças, e aí vai falar, olha, todas as doenças, né, que a gente já comentou aqui, são restícios de outra existência, e aí ele fala, nem todos os casos de complexos psíquicos, porém, são oriundos da expiação ou do resgate. A criatura encarnada está sujeita também a acidentes variados durante a romagem terrena, num planeta onde forças heterogêneas proliferam. Muitos casos deploráveis que assaltam os homens encarnados poderão ser consequências de suas mesmas displicências do presente, ou estarão ligados ao plano de evolução que impele a humanidade ao progresso natural, razão pela qual não existirá injustiça nem aberração em tais casos, mas o cumprimento de uma lei, auxílio da natureza ao paciente. Não podemos esquecer que o homem vive num planeta inferior. Quer dizer, botou aqui inferior, mas é para as expiações. E que muitos contratempos e distúrbios que aí o levam a sofrer resultam do estado do planeta e dele próprio, que também é, né? Um espírito que não é superior, é inferior, que com este evolui. Então, estamos num planeta de provas e expiações, com todos esses, né? Com o mal superando o bem e tudo. E, então, nós mesmos também somos espíritos imperfeitos, então não podemos querer que a gente não vai sofrer algum estado. Aí, mas o doutor Bezerra termina falando: o assunto é complexo e, por assim dizer, infinito, e não poderemos explaná-lo a contento numa simples crônica.
Então, falando sobre essa história da fatalidade, a pessoa até, a gente já falou também algumas vezes, o que chamamos de fatalidade é a consequência de uma ação, é o efeito de uma causa que nós criamos no passado. E aí eu lembro, não é passada outra existência só. Aí a gente não viu ali o caso na semana, acho que foi semana passada, aquela mulher que ficou com raiva, a dona Ivone estava contando na historinha, ficou com raiva do marido, coisa e tal, que ele pediu para fazer economia, ela não vai embora e corre, se joga na linha do trem mata um filho, o filho desse cara que tinha casado com ela a segunda vez, né? E deixa o filho dela, ela fica sem as pernas e também ela faz o filho ficar aleijado. Então, assim, a pessoa também, nesta existência, ela erra. E aí vai acontecer, estava, porque é escrito que ela tinha que perder a perna. Nada disso, foi completamente o desequilíbrio da mulher. Então, ela essa fatalidade é uma sequência de causas e efeitos. Pode ter uma causa na existência, efeito na outra, mas também pode estar tudo nessa. A expiação serve como corretivo dos desvios delituosos e foi programada por nosso livre-arbítrio quando nós escolhemos o caminho do erro. É o que eu falei. Você está escolhendo errado e aí, inclusive, fica com o livre-arbítrio mais limitado, porque agora você vai ter que reparar. Então, daí não tem jeito. Você vai ter que, agora eu vou vir uma vida maravilhosa, mas cheia de coisas erradas para o passado. Vai ter que passar por um esquema para poder reparar esses erros. Nada acontece por acaso, sem razão em nossas vidas. Tudo quanto nos acontece é sempre para o nosso progresso e crescimento espiritual. Todas as existências estão interligadas. Uma existência é solidária à outra. E agora, em relação ao trechinho que se fala que o bem que se faz sempre diminui o mal que se fez. Graças a Deus, né, gente? Vou botar aqui um pedacinho do Divaldo falando isso em 2 minutinhos. Eu achei muito bom, ele faz um apanhado geral. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ai, ai, ai. Instagram. Share sound. Vamos lá. Gravados no perispírito, matéria, espírito. Transfere para o espírito e quando reencarna, aquelas marcas boas e más estão no espírito e imprimem na matéria. Daí nós trazemos o efeito dos nossos atos, que hoje em dia nós chamam karma. Eu não gosto muito da palavra, porque a palavra significa tem que pagar. Quando a nossa questão tem que resgatar. O bem que se faz anula o mal que se fez. Tá, aí ele traz o mesmo texto que está no livro, né? O bem que se faz sempre diminui o mal que se fez. E ele ainda colocou que anula, né? Então, agora para a gente conversar aí sobre esse trechinho, depois a gente continua o resto do capítulo. Vocês acharam interessante aí? Sobre isso que foi falado, Su, eu tenho uma dúvida, não sei se. Pois não. Acho que uma parte do texto falou sobre. Fala. Por exemplo, uma pessoa que, em decorrência de uma doença, fica aleijada. É uma prova, uma expiação, ou não necessariamente? Tu já viu que toda expiação é uma prova, né? Então a gente já sabe que a pessoa também está sendo provada porque ela vai ter que ter paciência, resignação, né? Não pode ficar revoltada. Mas você falou que a pessoa tem a doença e fica aleijada, é isso que você falou? Por exemplo, no caso daquela minha amiga, que ela teve uma sepsemia e Uhum. perdeu os dedos, né? Então, seria uma prova para ela? Tudo depende da história, Bia. Se a pessoa Expiação. é uma pessoa displicente, é negligente com a sua saúde, com a sua higiene, aí não estou falando que é o caso dela. Aí a pessoa não toma Aham. cuidado com a saúde, entendeu? Se fica sempre lidando com coisas que pode infeccionar o organismo, aí ela está trazendo a doença para ela. Primeiro ponto. Mas se é uma pessoa super correta, faz tudo direitinho, nunca, né? Tá sempre cuidando da saúde, coisa e tal. E aí aparece uma coisa, entre aspas, do nada. Aí, e realmente aquilo é para a pessoa poder mostrar que ela, não é aquele negócio que a gente falou, teste, né? Deus não está testando ninguém. Ela vai ter que colocar agora em prática o que ela já aprendeu lá no plano espiritual, lá antes de reencarnar, que ela precisa ter
condições de lidar com aquilo de maneira, vamos dizer, equilibrada. E aí, veio a doença e chegou a perder os dedos. Nós sabemos vários casos, né? Tem até o caso da história, que conta sempre, o pessoal está no livro aí que o Chico Xavier, ou nos lindos casos de Chico Xavier, que o cara trabalhava, a gente já contou essa história milhões de vezes aqui, na casa espírita era um super trabalhador, teve um acidente e ele perdeu um dedo. E aí, o acidente foi no trabalho. E aí, depois ficou sabendo que ele, a programação era para ele perder o braço inteiro, porque na verdade ele já Uhum. tinha moído o braço de um escravo. Você lembra disso? E aí, ele É, agora, você falou ele esse mesmo. caso. Ele que pediu para ficar sem um braço nessa existência. Que é aquele lance, a pessoa já está com o coração tão sentido, falando, eu tenho que passar por isso para ver. E aí, cada um com a sua. São milhares de casos, cada um com a sua, vamos dizer, consciência, né? Pesada ou não, culpa ou não. Então, assim, o caso do seu amigo ficou, teve problema de, teve esse acidente, teve que perder a ponta do dedo, pode ser uma reparação que ela mesmo tenha pedido, pode ser um resgate para ela. Com certeza não é castigo, entendeu? Não é nenhum Aham. não é nada que está sendo julgada e aquilo ali só aconteceu porque a gente sempre sabe, se não foi você que fez aquilo, por exemplo, eu sempre dou o exemplo básico, bebeu e foi dirigir, bateu com o carro, morreu. Tinha que morrer. Não, não tinha que morrer nada. A pessoa foi um Não, suicídio. a consequência de ter bebido, né? Então, e Uhum. consequência de Uma você também não cuidar imprudência, da né? Na verdade. pessoa que tem vícios, né? Vício de cigarro, vício de álcool, vício de comida demais, qualquer vício que leve a pessoa drogas, que a pessoa não cuide da saúde. A pessoa não está cuidando da saúde, não está cuidando de nada também, não quer comer direito, não faz nenhum movimento, a pessoa fica sentada o dia inteiro vendo uma televisão, não faço mal para ninguém, não está nem cuidando da saúde, vai ficar doente. E aí, quem é? A doença estava programada? Não. Você que programou ela passo a passo. E além da parte Uhum. física e orgânica, ainda tem a parte mental que a gente já estudou. Se você não cuida da sua Uhum. mente, você vai criar milhares isso já a medicina já comprovou, né? Milhares de doenças para você, cada uma de acordo com o que você está pensando. E aí a pessoa traz isso para a sua existência. Às vezes não estava programado, mas não tem como você avaliar, não tem. A gente tem como Aham. Cada caso é um caso, né? cada caso é um caso, e tem que passar com a seguinte maneira. Primeiro, sempre tem que aceitar aquilo ali, porque se aconteceu, você tem que aceitar aquilo ali, porque não tem como mudar? Não tem. E aí você tem que aceitar sem revolta, sem ficar se rebelando, maldizendo. Ai, maldita a hora que E no fizer. caso dela, ela aceitou super bem, Su, Então, assim, por ficou assim, quê? impressionada, Não sei onde que né? vai ser A gente se pergunta, né, por que que a pessoa precisou passar por isso, né? A gente Então, sempre né? fica com Então, essa. não sei se é hoje que vai Eu, assim, aparecer. como amiga, né, eu fiquei muito Pois sensibilizada. é. Eu Mas ela sofri aceitou por junto com ela. quê? Não sei se eu vou botar aqui o texto hoje, porque eu dei escrevendo isso esses dias, a expiação, quando a pessoa aceita a expiação super bem, é porque ela mesma foi, ela sabia que ia acontecer, ela foi que aceitou aquilo de boa fé para poder se acertar. A pessoa fica sem rebeldia, entendeu? Eu não sei se aqui hoje vai Aham. uma É aula que. engraçado, ela não teve rebeldia, É. assim, né? Então, é Ela justamente quando é foi bem. assim, é uma expiação que fica até tranquila, porque a pessoa aceitou, viu que não tinha jeito, perde uma perna, a pessoa vai, aceita, depois vai, coloca uma perna mecânica, coisa e tal, e continua vivendo. Tem tanta gente que a gente vê desse caso de superação, né? Pessoas que, Você vê, no caso dela, ela ainda perdeu o pai no processo, né? Então ela podia ter duas revoltas e não teve, sim, né? mas é com Levou bem. certeza, mas justamente ela está aceitando porque ela também já está mais amadurecida espiritualmente, ela tem tudo para Uhum. sair dessa já com pontos, muitos pontos positivos, por ter passado isso tudo e por ter aceitado, que a gente aqui já viu vários casos, olha, a pessoa passou por isso e chegando no plano espiritual e chega bem melhor, entendeu? E Realmente, com até certeza. eu penso assim, no caso dela, eu não sei como eu passaria por essa prova, né? Por Então, essa situação, e tu tá né? estudando, Então, e ela pois não é, é, eu ela não tá assim, nem nem, estudando, né? pois é, ela não é nem espírita, né? Então, para Enfim. você ver. Mas com certeza ela tem um amparo muito grande. E com certeza ela, por ter programado tudo isso, ela aceitado isso tudo, ela está aceitando muito bem. Porque ela participou lá, pelo jeito, né? Andou participando da sua programação reencarnatória. Então, quando ela ajudou a fazer participar disso tudo, ela guarda, né? A gente guarda na consciência, né, do espírito, e quando reencarna, a pessoa consegue passar para essa fase melhor. Muito, É, tendo muito amparo, tenho certeza disso, tá? com certeza. Então, mais aqui alguma coisa nesse pedaço, porque o que tem aqui falando do Lício, ele vai continuar falando sobre isso. Ele, é merecendo falando
que ele vai ter que ter. Ela sabe que ele está passando por problemas, né? Porque eles acompanham, né? E, e aí o pessoal fica falando assim, quando vai lá, né, procurar ela. Eu quero ver isso, né? Fazer uma pessoa. Como foi aquela mulher, né, que queria que o homem separasse da mulher? Então, esses causas, são coisas descabidas que ele fala aqui. As pessoas não estão nem aí se vai dar dano para alguém, elas querem para ela aquele negócio e ainda falam, paga muito bem. Aí eles querem pagar muito bem quem? Os espíritos que perversos. Lógico que nenhum espírito do bem vai fazer maldade para ninguém. E aí eles falam que tem gente que vai, não volta mais. Tem gente que fica ali, entende o erro, passa por um tempinho ajudando a casa, depois abandona e passa mal de novo, volta. E outros ficam, alguns, para poder ficar ali, né, trabalhando na casa ou se modificam completamente. E eles sempre acham que é algum problema. Alguém fez feitiçaria para mim, fez magia, né? Sou vítima, mas sabe, tô com azar, coisa e tal. E aí o que que acontece? O Miranda fala que pouco se refere à indolência. Eles mesmos, ninguém é todo mundo preguiçoso, o desinteresse pelo trabalho. E aí, eu fui demitido, né? Mas você estava nem trabalhando direito. E aí ele fala que a reorientadora recordava, ou seja, o que que acontece? Ela, como sabe, né? E ela tem esses contatos, porque quando vem esses consulentes, assistência é feita, você sabe que ela é um espírito que está bem mais evoluído. E com certeza ela tem os espíritos que vão falando, né, sobre o caso daquela pessoa. Ela tem ela já logo vê a ideia da vida da pessoa ali. Então ela fala: Você estava trabalhando direito, meu filho? Estava conseguindo, estar fazendo direitinho o teu trabalho, né? Aí ela dá umas recriminações. E mostra para a pessoa, né, como é que você quer, né? Se você mudar o teu jeito, ser indolente, preguiçoso. E ele fala que no começo os que estavam realmente aflitos, ela mostrava, olha, ela contava, lógico, do jeito que tem que contar, que a reencarnação, a pessoa tem que passar por essas coisas às vezes, e que isso passa, né? Que tudo passa, que a gente tem que saber, lembrar sempre, tudo passa, e que nós estamos aqui para justamente essa vai virar uma libertação da gente. E aí o Luiz fala que tá outra pessoa, coisa e tal, mas ele tá meio titubeante. Não que ele esteja querendo fazer alguma coisa errada. Aqui ele está falando, como é que eu vou fazer? Ele vai falar, acho que na frente agora. Ele fala aqui, que fazer então? Ela fala para ele, olha, o nosso irmão Fagundes, ele tem que ser ajudado. Ele, o que fazer? Você vai usar a sua faculdade mediúnica para servir para onde? Nas reuniões mediúnicas. Aí, no caso, ela deve estar combinando convidando ele para ali mesmo. Aí ele diz, mas eu sou médium. Aí ela fala, sim, você veja, numa fase para ser educado. Ou seja, ele é um médium daqueles ainda que não é ostensivo, que é um médium que tem já uma sensibilidade maior, tanto que ele teve, né, a sessão ali foi bem, bem produtiva com ele, mas que ela falou que ele tem que ser educado para serviço do bem. Então ele vai ter que fazer uma educação mediúnica para conseguir trabalhar lá. Aí não me lembro mais se eles falaram alguma coisa do estudo do Evangelho, porque já teve algumas vezes falaram, mas com certeza ele vai ter que estudar essa parte para poder, e a mediunidade para poder trabalhar. E aí a frase que salva a vida de todo mundo, o bem que se faz sempre diminui o mal que se fez. Essa contabilidade do amor é Como é muito consolador, né? Essa consolador, porque frase. aí pensa que é já Deus, Nossa. pensa, estou no Serasa espiritual, nossa contabilidade é o bem que se faz, diminui o mal que se fez, eu estou me esforçando aí para ver se eu faço Que a o gente, acho que a gente fica com a impressão que nunca vai pagar as Pois dívidas, é, a né? balança não vai nunca equilibrar, nem que seja equilibrado, né? Bom, mas aí ele fala que o Fagundes vai ter que vir, né? E vai ser filho do Nicomedes, né? O tio dele, e que eles vão ter uma convivência, né? Aí vamos ver o que é que ela vai falar agora. Vou passar para continuação do capítulo. Vamos ver o que que ela vai continuar dizendo. Share. Vamos lá. Então, a Melissandra continua falando para ele. A faculdade mediúnica é, de certo modo, um claustro materno que permite a fecundação de vidas em novos estados psíquicos. Melhor dizendo, o médium é sempre mãe a receber filhos do sentimento que renascem para o entendimento, quando o têm entorpecido, ou se facultam fecundar pelos espíritos nobres, que, por intermédio deles, corporificam ideias, expressam realizações superiores, materializam, curam, ajudam. Não serão os livros psicografados, por exemplo, filhos do médium, submisso e nobre, com o amigo que os escreve,
por seu intermédio? Dessa forma, você se colocará a serviço dessa fecunda maternidade pelo amor, dando sentido e direção correta à sua vida espiritual, sem qualquer prejuízo para a sua vida social, cultural e terrena. Suas energias genésicas encontrarão canalização edificante, plasmando existências que se erguerão para a paz e a felicidade, enquanto você próprio, compensado e tranquilo, seguirá adiante, amando, malgrado a aparente solidão, podendo optar pela edificação de uma família, caso isso lhe aprover ou não. E quanto isso ocorra, preencha suas horas com trabalhos proveitosos, queimando os excessos gerados pelo organismo. Receitam-se muita ginástica, os esportes na terra, e com razão. Sem desprestígio para essa terapêutica, no caso da ginástica, né, que desenvolve os músculos, que os relaxa, que acalma a mente, entre nós, em face da dor que graça alucinada, quanta ginástica se poderá fazer. Então, entre as pessoas, que no caso ele está falando para o serviço do bem, né? Ginástica também, e aí? No meio dessa dor toda, né? Quanta ginástica podemos fazer? Visitando enfermos, socorrendo necessitados, aplicando passes ou bioenergia. A caridade é um esporte da alma, pouco utilizado pelos candidatos à musculação moral e inteireza espiritual. As horas ociosas são anestésico para a dignidade e brechas morais contra o equilíbrio. Preenchê-las bem é procedimento de sabedoria, gerador de saúde mental. Além disso, sugiro-lhe cultivar pensamentos edificantes e não usar palavras vãs, e nem de baixo calão, no caso, que tem que estar tudo junto aí. Pois que estas palavras e os pensamentos corrompem o coração. E na mente se inicia o processo perturbador, que se manifesta pelas palavras e domina a realidade do ser. A queixa, a lamentação, a autopiedade são lixo mental que deve ser atirado fora antes que intoxique aquele que o conserva como resíduo danoso. Nós já sabemos, já falamos várias vezes, a pessoa que fica se lamentando, queixando, reclamando, reclama de tudo, reclama do tempo, do que está atrasado o negócio. Isso aí é lixo mental. A autopiedade também, eu não consigo fazer essas coisas, porque é por causa do. Sempre a culpa é dos outros, por causa do governo, por causa da minha sogra, por causa da minha família. Então, isso você vai se intoxicar, fica te conservando de resíduo danoso. As conversações vulgares, salpicadas de erotismo, de permissividade, produzem clima de promiscuidade emocional com os espíritos perniciosos, que se locupletam na vampirização e no comércio ignominioso com aqueles que lhes fazem parceria. Que os que estão na mesma sintonia. A pessoa que começa a ficar conversando, né? Esses assuntos aí vulgares, erotismo, aí começa a permitir um negocinho daqui, um outro negocinho de lá. Isso, os espíritos que gostam disso vão chegar pertinho de você. E daí, cada momento que você estiver se utilizando, e aí no caso aqui está falando do sexo, com libertinagem, toda a pessoa está simplesmente se deixando ser vampirizada pelos esses espíritos, que ficam ali em contato, contando, né, entre um e outro ali, trocando essa sintonia, essa energia. O tratamento, portanto, das obsessões torna-se muito difícil, porque muito depende do alienado. A gente já discutiu isso aí, acho que todo o livro, em vários capítulos, a mesma frase. O tratamento da obsessão depende muito do alienado. A pessoa pode fazer o tratamento tudo direitinho, mas se ela não quiser sair dessa sintonia mental que ela está atraindo esses irmãos desequilibrados, perturbados, não consegue se livrar da obsessão. Então ainda continua falando, não lhe basta o afastamento do perseguidor, que às vezes é um, né? Você está com uma pessoa que vem de outra existência, tem ódio de você, tá ali, coisa e tal. Não basta você só afastar ele. E esse perseguidor, quando se afasta, liberta, né? O obsediado. Mas depende sim de uma reeducação pessoal que lhe faculta a autolibertação. Esta, sem dúvida, muito mais difícil. E o que é a autolibertação? É a pessoa parar de ficar, né?
nessa sintonia, e aí ela não deixa voltar a né, esses contatos com esses irmãos, e aí é muito difícil, porque você tem que se reeducar em todo sentido, pensamento, em palavras, atitude. De certo modo, acostumado à preguiça mental e à aparente infelicidade, o homem não reage o suficiente para superar a situação, teimando em cultivar as ideias deprimentes a que se afeiçoaram. Gosta, gosto disso aqui, né? Tem, o que que tem? Ninguém tá vendo, aquelas histórias, a pessoa vai continuar com aquelas ideias e aí não adianta, é uma preguiça mental. Não quer fazer esforço. E toda renovação exige esforço, sacrifício e disciplina da vontade. Você pode estar com vontade, mas não vai fazer. Começa a querer dar vontade, fala, não, mas eu não posso fazer isso, agora estou me propondo a agir dessa maneira, dentro das leis de Deus, né? E seguindo o Evangelho. Então, aí a vontade, a gente tem até um ditado, né, que fala, a vontade é uma coisa que dá e passa. Então, aí você tem que estar ali pronta para partir para a vontade do bem. Porquanto é mais agradável ceder, acomodar-se, para logo depois queixar-se. Que aí, ai, por que que eu fiz isso? Ah, eu errei de novo. A doutrina de Jesus é toda baseada na revolução do amor. Essa força motriz indispensável à vida, que dimana de Deus e pulsa na criação. Todo o universo ele é pulsante. Então, isso é muito importante também de entender. Por isso que a vibração é tipo, por isso que Miranda fala que nós temos que entender que o universo funciona por meio de ressonância. Essas vibrações vão e voltam, vão e voltam. Então, ela fala aqui, de mana de Deus e pulsa na criação. E aí a gente vai se ligar à energia, né? Aquela vibração que está mais a ver com a gente. É aquela atração vibratória, que nós né? Isso que é a base aí da lei. Porque os modernos cristãos não a vivem conforme seria de desejar. Ei-los abraços com o sofrimento, experimentando desequilíbrios e aturdimentos que seriam evitáveis. Então, os modernos cristãos, né, a maioria dos cristãos, não vive como tinha que ser, seguindo a lei de Deus e o roteiro de Jesus. Não vive. Fica ali na sua preguiça mental e aí vai toda hora estar com sofrimento. Desequilíbrio, aturdimento, que poderiam ser evitáveis. É o caso que a gente está falando aqui, que a pessoa traz vários sofrimentos nessa existência porque ela está agindo de maneira incorreta nessa existência. Mas, lógico, isso também tem a ver com o seu espírito, que já é um espírito ali, teimoso, né, egoísta, orgulhoso, tem de outras. Só que nessa existência a gente poderia fazer um esforço para mudar. E aí ela continua dessa maneira. E o que, que acontece? Ela continua recebendo a colheita dela, sofrendo com vários desequilíbrios e tudo. Esses também, esses espíritos falam que experimenta desequilíbrios e todas essas pessoas têm a ignorância acerca do amor e a sua má interpretação, que dão origem aos males, que desenrolam nas vidas de conduta superficial ou vã. Então, quem tem conduta, né, uma conduta moral que não é muito boa, superficial, vã, a pessoa com essa ignorância não interpreta direito também, porque não procura saber, né, acaba caindo, vai ter esse problema de sofrimento o tempo todo, deixar. Quando entendermos que o crescimento pessoal e a felicidade, ou seja, que a gente atinge com a evolução do espírito, somente serão possíveis por meio do amor, a asa do sentimento, né? E do esclarecimento das leis de Deus, que é a asa do conhecimento, as duas asas para a pessoa evoluir. Quando entender isso, vão modificar os quadros das existências humanas, alterando-se completamente as paisagens sociais do mundo. É isso que nos estudos que a gente faz aí, né, em outros lives e livros, fala que vai ser um mundo de regeneração, porque nós já vamos estar com a vontade de se melhorar. E aí, quando vamos entender que o crescimento da gente, a evolução, depende disso. E aí, mesmo que a gente erre, e aí aconteça algum mal, porque o mal não vai estar, não vai ter terminado, o mal só vai terminar no mundo lá no mundo no último, no celeste. Até no mundo de todos felizes, o mal ainda vai ser pouco e vai ter muito bem. Agora, na regeneração, que é a nossa próxima fase, eles estão, vamos dizer, não é que seja equilíbrio, porque o que vai acontecer é que ninguém vai querer fazer mais o mal por querer fazer o mal, com ódio da outra pessoa. Tudo vai se aclarar, nós vamos ter esse entendimento. Então, o que vai dizer? Vamos errar muitas vezes, só porque a gente ainda está um espírito imperfeito, vamos estar tentando melhorar, mas já está ali, né? Aquele espírito milenar fazendo as coisas erradas, esquecendo e errando. Então,
A Eremissiana fala: portanto, meu filho, eu não conheço outros métodos, senão os que lhe acabo de apresentar, para a estruturação de uma conduta sadia, né, propiciadora de uma existência ditosa, feliz. Reconheço que entre os conceitos emitidos e a vivência deles existe um abismo, que você vencerá somente com persistência e decisão. E aí, Ulisses, na hora que ele fica meio assim, é, fica meio na dúvida, né? Fala para ela: e se eu não tiver forças, vindo a tombar em novos equívocos? Aí ela fala: recomece 1000 vezes, que se façam necessárias. Inicialmente, não pense em termos de insucesso ou queda. Isso já até apareceu no outro capítulo uma vez, né? Ele lá na dúvida, aí ela fala: não, se começar a pensar que não vai dar certo, já tem, né? Já está caminhando, metade já está pensando nisso, e a pessoa nem está, vamos dizer, não é otimista. Não vamos pensar, não pense em termos de insucesso ou queda. Quando agasalhamos receios, partimos para o combate com parte dos equipamentos de luta apresentando falha. Então já estamos, né? Já estamos ali meio tombando. Todavia, se o erro surgir, o delito vencer, retome o caminho, restaure a decisão e prossiga. O que que ela está querendo dizer? Que se ele acabar caindo, né, e se deixando levar numa relação aí que não seja correta, retoma o caminho, restaure a decisão de ficar e se fazer o bem, agora passar por essa existência agora, não do jeito que ele estava, e prossiga. A estrada percorrida pelo herói tem os sinais do cansaço e das pausas de quem lhe conquistou a distância, assim como a glória do santo guarda as marcas dos momentos difíceis que este atravessou. O importante, porém, não é a forma como foi atingida a vitória, se em frangalhos ou sem danos, pois que ela, a vitória, né, em si mesma, é que vale por propiciar a conquista almejada. O bem começa no primeiro pensamento de amor, tanto quanto a marcha mais larga se inicia no primeiro passo. Comece agora, avance a cada momento. O futuro é de Deus, que nos espera com paciência e amor. Silenciando, deu por encerrada a entrevista. O jovem levantou-se, sensibilizado como estava, e, exultante, agradeceu com vibrações e propósitos elevados. Ele estava ali vibrando, que agora força agora para conseguir. A força estimuladora que recebera encontrara receptividade nos sentimentos dele, né? Desejosos de reequilíbrio. E agora dele se irradiava, diáfano. Então o Miranda está dizendo que está como se estivesse irradiando dele, né? Sabe? Ele vê as vibrações boas saindo. E aí o Miranda fala: eu não me identifiquei na psicosfera, né, em volta dele, presenças perturbadoras, como nas vezes anteriores. Porque nas vezes anteriores ele ainda estava querendo, né, fazer tudo daquele jeito que não era para ser assim. Agora ele está lá estudando, ele está lendo, ele mesmo falou, tá se esforçando. Aí o Felinto vai chegar, estava vendo as observações do Miranda, que foi lá para anotar, ele falou que foi anotar, lembra? E vendo as observações, entusiasmo, né, de ver o Ulisses assim, aí ele fala, o Felinto: aí está o exemplo de que somos sempre o que melhor nos agrada. Lício é jovem e portador de beleza física, tendo os condimentos usuais para a perversão, especialmente na área emocional, em que se movimenta por exigência reencarnatória. Então, vocês lembram que ele teve que reencarnar como homem nessa existência, porque ele precisava passar por isso e acabou tombando, não aguentando a prova de ter que, a prova da polaridade masculina, né, que era para ele aprender com essa. A gente sempre vem a polaridade, que a gente vem é para a gente aprender, para tudo sempre, né? E ele não aguentou e acabou ficando, se tornando, acabou também, isso com a ajuda do Ti, né? Acabou se tornando homossexual. Então, o que ele fala, olha, essa área emocional que ele se movimenta por exigência reencarnatória, porque ele tem uma polaridade feminina e daquela, vamos, a gente fala, né, a alma feminina, mas teve que reencarnar no corpo masculino. Então, ao querer, aí continua o Felinto, ao querer adquirir a felicidade real, ele agora, no caso, né, sacrifica o gozo de superfície, negociando a renúncia de hoje pela plenitude de amanhã, o que a gente tem que fazer sempre. Renunciar o quê? Todos os prazeres né, que a gente está vendo que não leva a nada, que nós estamos perdendo tempo na reencarnação, em vez de a gente estar ajudando o próximo, a gente fica ali naquela. Mais da metade do dia, né, a gente vê que a gente não está. Quem, né, que está passando por isso, de ficar sem, só aproveitando a vida e não quer fazer nada para ninguém.
A pessoa tem que ver isso, que tem que renunciar hoje para a plenitude de amanhã. O amanhã significa o teu espírito mais evoluído, né? E aí o Felipe continua, mudando a direção mental, passou a sintonizar em outra diferente faixa vibratória. Ou seja, ele alterou a atração vibratória que ele tinha. Está numa faixa agora que está atraindo outros espíritos, alterando para melhor o conteúdo das aspirações. E, em consequência, interrompendo as comunicações voluptuosas que o atormentavam. Então ele ficava sempre em sintonia com aquele espírito que vem e pensando em sexo, pensando em prazer, coisa e tal, né? Aí o Felipe continua: o grande problema da conduta humana não é tanto o que não se faz de incorreto por temor ou falta de oportunidade, mas sim o que se acalenta a fazer e se pratica no campo mental. Então, o campo mental aqui, olha a importância também. Só de pensar também, né? Tem lá no Evangelho falando isso. Só de você pensar em trair, né? Jesus falou, ó, só de pensar em trair ou ir com a mulher do próximo, você já está causando, já está acontecendo aquilo ali no seu campo mental. Então, isso já está te causando, está semeando, vamos dizer. E, então, experimentando e mantendo, no caso, a pessoa que acalenta acalenta fazer e pratica no plano mental essas ideias, experimentando e mantendo conúbios emocionais do mais baixo teor, acobertados pela aparência que não deixa transparecer tais ocorrências. Então, a pessoa, às vezes, todo mundo olha assim, gente, uma pessoa, né, digna e coisa e tal, e por trás ela tem todos esses pensamentos que são desequilibrados. Assim, qualquer tentame de educação, dignidade, saúde, ou qual seja, objetivando o bem do homem, do ser humano, né, deve iniciar-se na esfera psíquica, por meio da sua conscientização e constante vigilância mental, para não se derrapar nos devaneios que são de funestas consequências. Nele se instalavam os dispositivos para o êxito a que dava preferência. Então, antes, né? Ele tinha outras preferências. Agora está se instalando dispositivo para o êxito, que está tendo preferência por isso agora. Os espíritos diligentes e bondosos passariam a assisti-lo, no caso, a partir de agora, zelando pelos seus propósitos e estimulando ao avanço. Com essa mudança, a essa convivência lhe faria bem, aumentando-lhe as resistências morais e propiciando-lhe diferentes experiências de prazer sem fastio, nem insatisfação, porque de ordem interna, demorada, planificadora. É a hora que a gente vê, que a gente sente uma alegria quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, né, ajudando as pessoas e vendo que aquelas pessoas estão se sentindo bem, felizes. E a gente também é uma coisa interna, você começa a ficar satisfeita com aquilo que está sendo feito, né? Com aquela semeadura também, e aí com as pessoas e também estão recebendo aquele trabalho. Então, isso tudo acaba, né? A vibração também vai para lá, vem para cá. A gente já sabe que isso aí, você irradiar o bem, você recebe de volta. É o que está falando aqui. Ele vai ter essa experiência de ordem interna, de experiências de prazer, mas é um prazer diferente, né? O velho homem desmoronava-se, dando lugar ao homem novo da conceituação evangélica. Certamente, continua falando, que ele vai travar inúmeras batalhas, qual sucede com todos nós. Contudo, não lhe faltariam os recursos para as vitórias, e se consolidariam as conquistas nas diversas etapas do seu crescimento. E aí o Miranda fala, por terminadas as consultas, a amorosa amiga espiritual procedeu ao encerramento da atividade da noite, conservando o júbilo decorrente das conquistas a que nisso se propunha em relação ao futuro. A ovelha tresmalhada, em perigo, deixava-se docilmente conduzir de volta ao rebanho. Então, a ovelha seria o Ulisses, né? E está sendo conduzida de volta por toda essa assistência da irmã Meliciana. Aí, Miranda fala que ele se comprometeu intimamente a acompanhar Ulício, o seu progresso, nos constantes desafios, envolvendo em orações e visitando quanto me permitissem as ocasiões. E aqui a gente vê que ele fala que ele se comprometeu quando isso estava acontecendo muitos anos antes, e aí agora ele fala, hoje, quando ele está escrevendo o livro, transcorrido vários anos, constato que não lhe tem sido fácil os testemunhos. No entanto, ele persevera fiel, jovial, atendendo aos deveres a que se impôs, servindo e amando sob o beneplácito da veneranda irmã Meleciana, que passou a ser-lhe mãe espiritual abnegada.
O antigo adversário, vê como é que o tempo já passou, Fagundes Ribas, retornou ao corpo no lar do tio, que lhe devota ignota antipatia. Então, lógico, né? Eles não se cruzavam, e mais o tio, que não é espírito, não tá querendo, tá começando, vai contar que ele vai começar a querer se melhorar. Então, eles continuam. Enquanto Lício tem se relevado afetuoso companheiro, apesar da distância que medeia entre as duas residências. Então, o Lício, como priminho, coisa e tal, ele não estava ali para ajudar. Por meio de correspondência constante com o Dr. Nicomedes, Ulisses tem alcançado, logrado, né, interessá-lo na investigação e estudo sobre a vida pós-morte, sugerindo-lhe a análise dos livros espíritas, nos quais pode encontrar as respostas de que necessita para a realização pessoal, que o dinheiro ou a projeção social não podem dar. Lembra que ele era ateu, né? E aí, o que está acontecendo? Ele fazendo ele se interessar por isso, porque o Ulisses aprendeu ali no centro, né? A irmã já falou para ele, já contou a história para ele todo. Ele contou também pro Nicomedes, mais ou menos, né? Eu não lembro que ele contou a historinha meio que por alto. Então, o que acontece? Ele agora, ele se interessando por esses livros, ia ser bom. Agora, e aí continua falando, por sua vez, o Miranda continua. Em face dos vários convites à meditação, o Nicomedes, né, que a dor lhe tem trazido, o tio se iniciou no exame e na busca da fé racional, única portadora de resistência para a negação materialista e as dúvidas sistemáticas a que os homens se escravizam. Então ele está começando já, está se iniciando, ou seja, está começando a estudar a doutrina espírita. E aí termina o capítulo falando: o amor, na sua feição legítima, vem logrando reunir na mesma identidade fraternal aqueles espíritos endividados entre si, proporcionando-lhes a renovação que faculta as aspirações felizes, compatíveis com os anseios que todos agasalhamos na alma. E os comentários, na verdade, ficaram sobre esse trechinho aqui, que aí eu vou trazer até um trechinho que a Jussara falou sobre isso, muito bonito, que é o trecho que fala: a estrada percorrida pelo herói tem os sinais do cansaço e das pausas de quem lhe custou a distância, assim como a glória do santo guarda as marcas dos momentos difíceis que este atravessou. Então ela vai dizer que todos nós somos heróis que estamos nessa estrada, com esses sinais ao longo do caminho. Tem sinal de cansaço, pausa, vai ver vários, né? Então, ela comentando, fala: toda conquista da alma deixa marcas. Para crescer, teremos que pagar um preço. Temos que sair do nosso ambiente, da zona de conforto, atravessar um limiar, deixar um território conhecido para entrar em uma região nova, para quem quer conquistar a evolução, né? O processo de evolução é compreender que vamos passar por essa jornada, questionando muitas vezes se vamos conseguir, porque tem momentos que a gente, né, fica abatido, desanimado. Devemos seguir na nossa jornada evolutiva, mesmo que nossos pés fiquem sangrando, como fala lá Paulo, né? Pois as marcas de sangue de nossos pés servirão como roteiro e guia para aqueles que nos seguem. Então, muito bonito, né? Agora eu vou trazer um pedacinho de 4 minutinhos que ela está falando sobre isso aí. Esperar, vai continuar comentando, né? Porque eu trouxe só um pedacinho e ela vai continuar comentando. Trazer aqui. Sai essas coisas da tela aqui para poder enxergar. Sem o momento de compreendermos que é preciso entregar aquele ser que éramos para despertarmos e ressuscitarmos, nos renovarmos de uma nova maneira. Se nós pensarmos, às vezes, nesse processo e na nossa consciência, que não é corpo, nós podemos nos lembrar da questão do avião, dos acidentes aéreos. Eles imediatamente vão procurar uma caixa preta, porque a caixa preta, tudo se destrói, mas ela preserva esses registros. A nossa consciência é essa caixa preta da alma. Mas eu vou dizer que ela é branca, tá, gente? Não vou chamá-la de caixa preta, não. Vamos chamá-la de caixa ou com um futuro iluminado. Nada vai se perder, nenhuma lágrima, nenhum esforço, nenhuma oração que nós fizemos, nenhum momento em que nós fraquejamos. Mesmo quando parece que ninguém está vendo, Deus vê. E a nossa consciência registra. E como nos fala, né, no próprio o Consolador, próprio Allan Kardec, eles veem os nossos esforços, como um pai vê uma criança
tentando andar, caindo dezenas de vezes. A gente vai ficar brigando com a criança porque ela caiu, ou a gente vai ficar dizendo, nossa, que legal, a criança já está querendo andar, olha, já está conseguindo, olha, já fica 3 segundos de pé. É avaliado o nosso esforço. Como disse Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer as más inclinações. Nesse momento da nossa jornada, como o próprio Lício, nós estamos tentando vencer as nossas inclinações más. É difícil. Vai ter momentos em que nós vamos nos perguntar, será que eu vou conseguir mesmo? E aí é que a gente olha essa frase da irmã Emericiana. Para que nós nos tornemos heróis, nós vamos apresentar sinais do cansaço. Chegar ao nosso destino de espírito em aperfeiçoamento, aperfeiçoado, não na perfeição total, porque essa é só de Jesus, de Deus, nós vamos realizar que esse processo não significa ausência de luta. Na verdade, o processo de santidade significa perseverança. Continuar amando a nós mesmos, a nossa jornada, a nossa dor, as nossas dores, que às vezes são mais difíceis do que as dores físicas, porque são as dores da alma. Quando ia ser mais fácil a gente desistir, continuar servindo quando a gente podia dizer, agora não dá mais, não consigo, melhor abandonar. Então, talvez hoje a gente esteja exatamente como Lício, cansado, inseguro, perguntando, eu vou resistir? Então, vamos lembrar de não olhar só para a floresta do momento, não olhar só para o deserto do momento, não perder o nosso foco, porque o foco é a nossa caminhada em direção à luz. É a nossa caminhada em direção ao Pai. Então, aí, né, ela fechou os comentários, achei tudo muito bonito. Então, eu falei, gente, nós estamos tem que pegar esse pedacinho, foram 4 minutos e meio, para a gente refletir aqui agora, né? Porque realmente, às vezes a pessoa fica desanimada e tudo, mas é aquele lance, olhar para frente, olhar na direção ao Pai. Qual é a nossa caminhada, qual é o nosso objetivo? Caminhar, como ela falou, em direção à luz, na direção do Pai. Com Cansado, vai cansado mesmo, com mesmo cansaço, cansado, com os pés sangrando, como ela contou um pouco antes desse que eu né? porque é isso que vai fazer a gente chegar, inclusive com essa, virar um herói, como ela colocou, um santo, as ações, Uhum. né? As figuras. E a pessoa Eu consegue. ainda diria que com fé, né, Su? Com confiança em Deus, né? Exatamente, porque aí a gente tem esse Mesmo a tema. gente na dificuldade Tendo a de não perder a fé certeza. em Deus. A gente sempre fala Né? aqui, você tem que ter certeza que você está amparado, que nós estamos amparados. Se a gente ficar na dúvida, vai então você, não sei. Não é que você acha que vai dar que tudo que você quer vai acontecer, não é assim que funciona. Mas você tem a certeza que você está amparado, porque você está se esforçando e fazendo tudo para isso. Ou seja, estamos ali o tempo todo tentando conectar, palavras boas, atitudes boas, pensamentos bons. Aí nós estamos sempre recebendo inspiração de quem? De bons, nossos irmãos, nosso guia, nosso mentor. Porque se a gente ficar com outros pensamentos, logo, logo vão falar, ih, faz isso aí. Podia fazer isso, né? Aí você fica pensando, mas aquilo ali não é uma coisa que muito. A gente fala, não é coisa de Deus, né? Aquilo ali É, tá alguém, você vai fazer uma situação, não tá coloca na risca ali. Isso aqui não vai, aquela regra que a gente falou de três, tem aquela história, três é bom, é bom, é verdadeiro e vai fazer o bem, aí pronto. O que que acontece? Você coloca ali e vê, estou fazendo a minha parte, me esforçando para melhorar, e melhorar é a gente tentar tirar esse ranço milenar que a gente tem de milênios, que já não é fácil, né? A gente vê que ela é mais na frente nesse vídeo, ela vai falar, que a pessoa fala, igual o Paulo falava, mas eu só faço o que eu não quero fazer, e o que eu quero fazer, eu não fazer faço. não faz.
Porque você Uhum. fica assim, na hora da reação, tu reage do jeito que você sempre reagiu. Então, aí que está a hora de modificar o nosso hábito, né? Que é tipo um condicionamento mesmo. Então, você está vendo que você está fazendo, tendo uma reação assim, 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 você vê, eu também sempre comento aqui, você vê uma discussão com alguém, você olha para a pessoa e aí a pessoa está te agredindo, você para de ver o que está vindo dela e começa a ver o que está saindo de você. Aí você começa a perceber, você vê, eu estou ficando com raiva, eu estou ficando com isso, aquilo. Você tem que trabalhar você. Em você. Não vai Uhum. mudar ninguém, não adianta você querer falar. E aí a gente perde tempo discutindo, que não tem jeito. A pessoa vai deixando a gente tanto descontrolado, desequilibrado, você acaba batendo boca, discutindo. Aí quando entrar mais consciente. Melhor sair de perto. Não, Sair de então, perto. aí nós estamos mais conscientes agora. O que que a gente tem que fazer? Parar, porque aí fala, opa, tô saindo do equilíbrio, tô deixando o outro dominar a minha emoção. Você faz o que quer com a tua emoção. Então não é, isso não pode existir. Lógico que isso é super difícil. Nós estamos condicionados aí, como eu estou falando, milênio. Então, temos que fazer esse exercício para que a gente possa modificando a conduta, e continua, começa a aprender a ficar calado ou sair de perto, que é uma coisa for violenta, sai de perto, né? E não dá conversa para aquela pessoa. Quando a pessoa chega perto, você já sabe que ali, como a gente fala, o gatilho, né? Aquela pessoa já me causa certa emoção. Vai surgir, aquele negócio vai borbulhar. Daí você tem que vigiar, porque você tem que aprender a controlar a sua emoção. E essas emoções, que a gente sabe que são rápidas, elas se transformam em sentimento. Então, às vezes, você está com uma implicância com alguém, aquilo vai virando irritação, daqui a pouco está com raiva, não quero ver a pessoa, nem pintada de ouro, dourado, coisa e tal. Então, isso tudo é muito importante no sentido de a gente estar sempre olhando para nós. É aí que a história do autoconhecimento, que todo mundo começou agora, virou moda, né? Porque você só vai aprender a se conhecer, mas você olhando para você, olhando para o próximo. Você tem que olhar para o que está saindo de você. Então, todos os pensamentos, o que que eu faço no momento que surge uma situação, como é que a gente reage. Aí você vai analisar. Não é que você vai parar assim, ah, não posso sentir raiva. Já falei isso, não posso sentir raiva. Não, a hora aquilo vem, você deixa passar. Você não tem que reagir com tá vindo aquela raiva. Aí você para e deixa passar, no sentido de faz alguma coisa para se acalmar, respira fundo, faz uma oração mentalmente, o que for. Porque se você deixar a raiva dominar, você vai responder, reagir, ainda vai ficar numa vibração pior do que a pessoa que está te emitindo. E aí você não está aprendendo a equilibrar suas emoções. Assim a gente vai deixando ela passar e tentando controlar, no sentido, não ficando assim, ai meu Deus, não posso fazer isso, eu faço isso sempre, estou errado. Isso não adianta nada. A gente fica querendo botar virtude, e aí não existe. Você tem para você botar virtude, você tem que ir se desfazendo daquela sensação no esforço seu interno. E só mesmo a Falava pessoa. também, né? Oi? Como o Chico falava também, né? Bota água na boca para Então, não fica responder, calada, né? como eu falei, aprender a ficar Bota água na calado. boca. Porque tudo isso um hábito. Eles falam que o hábito, se você ficar 21 dias repetindo aquilo, você acaba tornando hábito. Então, você testando isso, treinando isso com uma pessoa que seja seu, digamos que você vê a pessoa todo dia, está dentro da sua casa. Então, fica assim, personal, espiritual. Fica ali todo dia te atento, juízo. Você vai treinando, você passa um tempo, já diminui muito. Diminui muito o que você vai reagir. Você já vai se tornando pessoa diferente. Porque você já não quer ficar, porque os outros deixando os outros me dominar e eu perder o controle. Aí você vai aos pouquinhos fazendo isso aí. E aí vai se tornando esse hábito, vai passando para o outro, e aos pouquinhos a gente vai melhorando. Mas é tudo de pouquinho em pouquinho, degrau em degrau. Que A mais, gente? evolução não dá saltos, né? Exatamente. Não dá salto, a natureza não dá salto, a evolução não dá salto, tudo assim. Eu vou mandar para vocês depois. Junto, quero aproveitar aqui. Vai ter um. Eu hoje estava assistindo uma palestra, escutando na rádio Web Fraternidade, e aí achei ela no YouTube, da Sueli Calda Chuba, que é a mentora do nosso grupo também, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Foi esse estudo foi criado pela Sueli com o grupo lá que está na Mansão do Caminho, dentro da pandemia. Quando começou a pandemia, aí eles começaram o estudo. E aí a gente vê, como eu falei com a Carla, e a gente foi atrás. Falei, vamos fazer um estudo assim? E conseguimos ver como é que fazia, botava no. Aí antigamente tinha que dividir em duas reuniões, né? Para poder colocar no YouTube, coisa e tal. E começamos a fazer. A Sueli Silva é a mentora do grupo que eu assisto, aquela, né? A Jussara estava aí. Eu sempre coloco para vocês um pedacinho da live. E ela, uma palestra dela em 2017.
Inclusive, ela fala, não aparece, é uma parte de junho. Ela fala assim: estarei aqui daqui a 4 anos, se Deus quiser. E infelizmente ela vai e morreu na época da Covid. Eu não me lembro mais se ela pegou a Covid. Sei que ela morreu na época da Covid, morreu em maio de 2020, né? Então, se ela não conseguiu ir para de 2021, que deve ter. Não aconteceu também porque tinha pandemia. Então, eu vou mandar para vocês. Essa é uma palestra, tá? É para assistir aos poucos, ou quando tiver com tempo maravilhosa que a Sueli vai abordar. Eu estava assistindo e falei, gente, ela está falando um monte de coisa que tem hoje sobre essa história da pessoa ver e continuar seguindo em frente, tendo esperança. Ela vai fazer uma palestra, uma das mais belas, que eu assisto muito a palestra dela, às vezes aparece para mim, né? Muito boa, que eu vou mandar para vocês o link dessa palestra. Vou mandar esse negócio do Divaldo também, né? E, lógico, o vídeo e o Word do texto, tá bom? Então, se ninguém tiver mais nada que falar, a gente fecha aqui, gente, porque já estamos já quase no finalzinho. Alguém quer perguntar mais alguma coisinha? Ainda tem uns minutinhos? Uma coisa rápida? E aí nós vamos fazer, então eu vou fazer a oração, porque a Carla hoje está em outro lugar, e aí a gente vai fechar então aqui hoje, tá bom? Semana, olha, o livro está acabando, hein? Até já falei com o pessoal aqui. Hoje nós estamos dia 30. Nós vamos fazer mais dia 7, dia 14 de julho e dia 28 de julho. Termina, são 3 capítulos que faltam. E como agora eles estão mais na frente, lá o pessoal da live, eu vou conseguir fazer um capítulo por semana. E porque no dia 21 vai ser a semana que eu estou de férias aqui com os netos, a gente não vai estudar. Então vamos estudar 7, 14 e 28. Logo no início de agosto começamos o livro novo. Então quando chegar em 14, dia 14 de julho, já vou enviar para vocês o PDF do Trilhas da Libertação. Aí vocês já bom que vocês vão lendo um bocadinho. E a gente termina no dia 28 de julho esse livro. Deus quiser também, né? Espero que dê tudo certinho. Então vamos agora levar nossos pensamentos, né, para agradecer por mais um encontro de estudo e reflexão. Agradecemos a proteção dos amigos espirituais, a inspiração dos mensageiros do nosso Mestre Jesus e que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos que nós recebemos aqui, sempre aqui estudando esses conhecimentos. E assim nós possamos fazer as mudanças necessárias para nossa evolução, agindo com mais amor, mais caridade, auxiliando o próximo, sendo útil, sempre sendo útil, que esse é um dos objetivos da nossa existência. E assim, agradecendo todos esses benfeitores que nos ajudam, nós finalizamos, pedimos para dar por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus. Então, obrigada, gente. Terça que vem, se Deus quiser, estaremos juntos, dia 7 de julho, tá bom? Tchau Boa para noite. vocês. Tchau, Su. Até Obrigada, quinta. viu, Su? Tá Maravilhoso. bom. Tá bom, obrigado. Tchau. Obrigada, Su. Até quinta. Até quinta.